E é uma alegria estar com vocês. Amém. Amém, pastor. Deus abençoe, Deus te use poderosamente. Alguns pastores perguntam pelo tempo. Quanto tempo eu tenho? É o tempo necessário para passar essa mensagem para nós, tá bom, pastor? Tá bem, muito bem. Vamos começar. Deus seja louvado aí por sua vida, pela oportunidade que tenho aí de compartilhar a palavra de Deus. Eu queria começar com oração. Vamos orar? Querido eterno Deus, muito obrigado por mais um dia, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, que de maneira clara e poderosa o Senhor fale ao nosso coração sobre esse tema tão importante, tão necessário e tão urgente. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Eu estava acompanhando, como disse, a palestra da psicóloga e Deus seja louvado por isso, que possamos realmente fazer parte dessa rede de apoio, todos nós, como ela falou, foi muito esclarecedor. Não precisa ter formação em psicologia, não precisa ter formação na área médica, só precisa se colocar disponível, porque às vezes a única coisa que as pessoas precisam é de alguém que esteja disponível para dar um abraço, para dar um elogio, para dividir a carga. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre Deus nessa rede de apoio, como Deus também pode fazer parte dessa nossa rede de apoio. Eu quero começar, vou compartilhar aqui a tela, eu quero começar indicando 3 livros para vocês. Esses livros eu já li os 3 e eu recomendo esse tema fortemente. O primeiro é o Mente, Caráter e Personalidade. O outro livro é Como Sair da Depressão, e o outro é Caminho a Cristo. Esses 3 livros, o Mente, Caráter e Personalidade, tem 2 volumes. No caso, 4 livros, são uma cura, e eu sei que vai ser uma bênção para você. Os 4 são da Casa Publicadora Brasileira. Você pode ligar para a Casa Publicadora ou pedir pelo site ou pelo telefone, e você vai adquirir esses livros, ler esse livro, compartilhe esse livro, peça para outras pessoas lerem esse livro. Muitas vezes em minha vida esses livros me ajudaram profundamente. Mas eu quero convidá-lo agora a abrir a Bíblia para pensarmos sobre Deus nessa rede de apoio. Eu gosto dessa imagem. Essa imagem, ela já falou o meu coração várias vezes. Algumas vezes eu chego a Deus assim cansado, sem forças, e sinto Deus ali nessa rede de apoio. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Mateus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, com a primeira solução divina para essa rede de apoio, para nos ajudar. Mateus capítulo 6, verso 25, Jesus diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vocês não valem mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto de cura, esse texto é um texto de cura. E, vejam, esse texto não é um chamado à displicência, esse texto não é um chamado à preguiça, esse texto não é um chamado a não fazer nada ou deixa a vida me levar. Esse texto é apenas um convite para não antecipar os problemas de amanhã, não antecipar as dores de amanhã. Esse texto é um convite para confiar em Deus, na capacidade divina
de cuidar de mim, de cuidar do meu futuro. Há uma citação de Ellen White que ela fala sobre ansiedade, eu queria compartilhar com você. Ela diz assim: a ansiedade é cega. Olha que coisa, a ansiedade é cega. Por que a ansiedade é cega? Porque a ansiedade é a tentativa humana de antecipar o amanhã, e você não pode antecipar o amanhã, você é cego em relação ao amanhã. Por isso, a ansiedade, que é a tentativa de antecipar o amanhã, ela é cega. E ela não pode discernir o futuro. Mas Jesus vê o fim desde o começo. Em toda dificuldade tem ele um meio preparado para trazer alívio. Aleluia. A ansiedade é cega, você é incapaz de antecipar o amanhã. Mas Jesus já está no amanhã. E deveríamos acordar pensando nisso. Eu não sei como vai ser a minha manhã, como vai ser a minha tarde, como vai ser a minha noite, mas Jesus já está na minha manhã, já está na minha tarde e já está na minha noite. A ansiedade, ou a tentativa de antecipar o amanhã é cega, mas Jesus vê o fim desde o começo. E ele pode me trazer alívio para qualquer ansiedade, para qualquer dificuldade. Olha que coisa linda. Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus note. Não há sorriso que ele não perceba. Se tão somente crêssemos nisto plenamente, toda ansiedade inútil. Na citação anterior diz que a ansiedade é cega. Nessa citação diz que a ansiedade é inútil. Se nós crêssemos que Jesus ele tem cuidado, assim como ele cuida das aves, assim como ele cuida das flores, muito mais ele vai cuidar de nós, nós iríamos dissipar toda ansiedade inútil. Deus não se embaraça com a multiplicidade dos cuidados, nem é dominado por seu peso. Se você acreditar nisso, você vai ter um repouso de alma que muitos não estão desfrutando. Se você acreditar nisso. Então, Ellen White ela está dizendo assim, olha para o texto de Mateus capítulo 6 e lê esse texto e diz, Santo Deus, me ajuda a crer nisso aqui de verdade. A crer que a ansiedade é cega, a crer que a ansiedade é inútil, a crer que o Senhor vai cuidar porque o Senhor já está no futuro. Eu não consigo ver o futuro, eu não consigo antecipar as dores do futuro, os problemas do futuro, mas o Senhor já está lá. Então, primeira solução divina é não tente antecipar o futuro e confie no Deus que é capaz de cuidar. Segunda solução de Deus, Salmo capítulo 38, verso 9. Olha o que diz aí, Salmo capítulo 38, verso 9. Diz assim: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Sabe o que Davi está dizendo? Eu também passo por momentos de ansiedade, mas sabe o que eu faço? Eu coloco nas mãos de Deus. Às vezes nós cometemos o erro de simplesmente viver reclamando para todas as pessoas antes de correr para Deus, para colocar sobre ele a nossa ansiedade. As pessoas podem até ouvir, mas muitas vezes as pessoas acham que nós estamos fazendo uma tempestade no copo de água. E às vezes o que dói muito em você, quando outra pessoa ouve, ela vai menosprezar, ela vai dizer, olha, deixa isso para lá, isso é uma besteira. Para você não é uma besteira. E sabe o que Davi está dizendo? Não importa o tamanho da minha ansiedade, eu levo ela para Deus, porque nenhuma ansiedade é pequena para Deus. Nada que te cause dor é pequeno para Deus. Pode ser para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, para o teu colega do trabalho, para o teu vizinho, até para o teu amigo da igreja, mas não é para Deus. Então, leva para Deus. Eu lembro que um dia eu estava comportando, eu precisava pagar a faculdade para poder voltar para o colégio. Meu pai tinha sido assaltado e eu estava no coração de tentar conseguir algum recurso para ajudar meu pai, porque haviam levado tudo ali que ele tinha no comércio dele. E eu comecei a trabalhar, não conseguia vender, passei 15 dias, não conseguia vender nada. E eu estava na correria, numa loucura. E um dia de madrugada eu estava desesperado, angustiado e me ajoelhei. E comecei a chorar e reclamar e falar com Deus. E sabe quando o Espírito Santo se aproxima? O Espírito Santo se aproximou e me falou claramente, Josanã, você está com esse problema há 15 dias e é a primeira vez que você lança o seu problema sobre mim.
Você já contou para os seus pais, para os seus amigos, para as pessoas da igreja, mas é a primeira vez que de verdade você se ajoelha e lança esse problema sobre mim. Descanse, porque eu posso resolver os seus problemas. E a partir daquela semana, Deus foi abrindo as portas. Mas Deus me mostrou claramente, era a primeira vez em uma semana que eu lançava o meu problema sobre ele. Eu tinha lançado o meu problema sobre todo mundo. Tinha contado meu problema para todo mundo, menos para Deus de verdade, me ajoelhar e contar para Ele, e abrir meu coração e dizer, Santo Deus, tira o meu fardo. É isso que Davi está dizendo, a minha ansiedade não te é oculta. Antes de dizer para qualquer pessoa no meu reino, eu conto para o Senhor. Há uma outra citação que diz o seguinte, olha que coisa poderosa. Exponde continuamente ao Senhor vossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e temores. Você não vai conseguir sobrecarregar a Deus. Você não vai conseguir cansar a Deus. Seu coração amorável se comove ante as nossas tristezas e ante a nossa expressão das nossas tristezas. Então, quando você expressa as suas tristezas a Deus, o coração amorável de Deus se comove. E isso traz cura para as suas emoções. Expressar as nossas tristezas é uma maneira como que tirar o peso delas das nossas costas. E ela continua dizendo, leve tudo que te causa perplexidade a Deus. Nada do que de algum modo se relaciona com a sua paz é insignificante para que Deus não observe. Nada. Pode ser insignificante para qualquer pessoa, mas não é insignificante para Deus, porque nada do que de algum modo se relacione com a sua paz é insignificante para que Deus não observe. E as relações de Deus e cada pessoa é tão particular e íntima como se não existisse nenhuma outra alma por quem ele houvesse dado o seu bem-amado Filho. Olha que coisa fantástica. A relação entre Deus e cada pessoa é tão particular e íntima como se não existisse nenhuma outra pessoa por quem Deus houvesse dado o seu amado Filho. Então, hoje, o mundo está sofrendo. Mas quando você vai a Deus contar os seus problemas e necessidades, Ele ouve você. Ele para atender você. Ele para ouvir as tuas dores, os teus pesares, os teus problemas e o teu sofrimento. Então, para Deus hoje, existem milhares de pessoas. Quando você se ajoelha para contar para Deus, existe você e Deus. Ele vai te amparar, Ele vai te abraçar, Ele vai te cuidar. Uma outra solução divina, Isaías 58. Abra sua Bíblia, essa é uma cura, gente. Você quer cura? Esse texto, ele traz uma palavra de cura. Isaías 58, versos 10 e 11. Olha o que diz aí. Isaías 58, versos 10 e 11. Diz assim, Isaías 58, versos 10 e 11. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. É muito comum quando a pessoa está numa depressão muito profunda, ela parece que está tudo escuro, parece que está tudo em trevas, parece que eu estou sozinho o tempo todo. Posso estar cercado de qualquer pessoa, mas parece que eu estou sozinho no escuro, em trevas. E o que se diz é o seguinte, isso aqui é muito interessante. Eles assim, se você levar comida para alguém, a lógica é que você pense assim, se eu levar comida para alguém, essa pessoa vai se fartar. O texto está dizendo, não, se você levar comida para alguém, você vai se fartar. Se você levar luz para alguém, é a sua luz que vai brilhar. Em outras palavras, quando você ajuda outra pessoa, as tuas trevas, elas diminuem. Quando você ajuda outra pessoa, não é o que vai acontecer na vida da outra pessoa, é o que primeiro acontece na sua vida. Porque quando você farta alguém, é você que se farta. Quando você leva comida para alguém, é você que se farta. Quando você leva luz para alguém, é você que brilha. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos no nosso problema que achamos que o nosso problema é o maior do mundo. E quando nós ajudamos outra pessoa, parece que o nosso problema diminui, porque nós enxergamos que há outras pessoas com problemas maiores que os nossos. Então, a solução divina, a terceira solução divina é
quando você ajuda outra pessoa, quando você se envolve com outra pessoa, a sua dor, as suas trevas, elas diminuem. Se envolva com a dor de outra pessoa, ajude outra pessoa, leve comida para alguém, cuide de outra pessoa. Eu lembro que quando eu comecei o meu ministério, eu era solteiro, e uma irmã disse assim, olha, pastor, não sei mais o que fazer com meu filho. Ele só vive no quarto, está trancado, já falou até em tirar a própria vida, pastor, não sei mais o que fazer com ele. E eu disse assim, olha, o que seu filho faz? Não, não faz nada. Ele trabalha? Não. Ele está na escola? Não, pastor, só está no quarto. A senhora me permite levá-lo comigo? Pastor, por favor. E eu era solteiro, levei, e ele parecia que estava morto. Ele nem sentava direito, e aquela fraqueza. E eu disse, você vai passar uma semana lá comigo em casa. Quando cheguei, ele sentou no sofá e disse, não, não, senta não. Agora a gente vai lavar a casa. Quando terminamos de lavar a casa, agora vamos lavar o carro. Quando terminamos de lavar o carro, agora a gente vai fazer visitas. Passei a semana fazendo visitas com aquele menino. A semana, ia na casa de um doente, orava com um, levava Santa Ceia para outro. No final da semana ele disse, pastor, eu acho que eu já posso voltar para casa, eu estou melhor. E ele enxergou naquela semana que o problema dele era porque o problema era apenas dele. Naquela semana ele começou a enxergar o problema de outras pessoas, e talvez você precise enxergar o problema de outras pessoas. E a Bíblia diz, quando você leva comida para o faminto, é a sua fome que é saciada. Quando você leva luz para alguém, é você quem brilha. Uma outra citação de Ellen White muito bonita. Ellen White diz assim, isso, sobre esse tema. Olha que coisa bonita. Ela diz assim, palavras bondosas e compassivas e atos que se destinam a atender à necessidade dos outros serão uma bênção para o doador. Você vai sentir o prazer de fazer o bem. E isso vai comunicar aos sentimentos um ardor que eletriza os nervos e produz saúde física e mental. Gente, isso aqui que ela está falando, isso aqui é provado em artigos científicos. Quando você faz o bem, isso traz uma força aos seus nervos, isso reaviva, isso reanima. E ela não era cientista, ela não era médica, mas ela estava dizendo, o prazer de fazer o bem vai trazer força aos nervos, força nervosa, vai trazer força física, porque você vai sentir um prazer que vai trazer força aos sentimentos, eletrizar os nervos e trazer saúde física e mental. E talvez seja isso que esteja te faltando. O prazer de fazer o bem, o prazer de cuidar de outra pessoa, o prazer de ajudar outra pessoa. Uma outra solução divina, Lamentações 3:21. Já estamos terminando, vamos terminar com esse versículo e um outro. Esse é o penúltimo versículo. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Olha que coisa linda diz esse texto aí. Lamentações, capítulo 3, verso 21, diz o seguinte. Um livro escrito por Jeremias e que tem coisas lindas, mas esse versículo é fantástico. Ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Às vezes, nós começamos o dia trazendo à mente coisas que vão nos trazer medo, olhando notícias de briga sobre política, de confusão sobre guerra, e a gente começa a trazer à mente só coisas que vão nos trazer medo, desânimo, briga, desunião. Ele está dizendo, eu quero trazer à minha mente coisas que vão me dar esperança. Então, se eu tiver que não olhar o grupo do WhatsApp, se eu tiver que sair do grupo do WhatsApp que só tem confusão sobre política, eu vou sair. Se eu tiver que cancelar tal página na internet que só traz morte, briga, eu vou sair. Eu tenho que começar o dia trazendo à minha mente coisas que me deem esperança. Eu tenho que começar o dia indo à palavra de Deus, estudando o Espírito de Profecia, falando com Deus. Porque se você já começa o dia olhando o Facebook, olhando grupos do WhatsApp, olhando brigas e confusões, você vai trazer à memória só coisas que vão te tirar a paz. Traga à memória coisas que te tragam esperança.
Sabe o que é que ela diz? Ellen White diz, em uma citação belíssima do livro Caminho a Cristo, por isso que eu digo que Caminho a Cristo é um livro de cura, porque ele vai te ajudar a pensar de maneira bíblica. Olha o que ela diz. Recordemo-nos das misericórdias que Deus nos tem mostrado. Comece a trazer à tua mente as bondades de Deus. Comece a lembrar das lágrimas que Deus já enxugou. Deus já enxugou alguma vez na tua vida as lágrimas? Deus já suavizou as dores na tua vida em algum momento? Deus já aliviou a ansiedade em algum momento da tua vida? Deus já dissipou temores? Deus já supriu necessidades? Deus já derramou bênçãos? Comece a trazer à memória esses momentos da tua vida. E dessa maneira, de que maneira? Lembrando dessas coisas, Deus vai te fortalecer para tudo o que ainda se coloca à sua frente, no que resta da sua caminhada. Olha que coisa linda. Eu tenho o costume eu tenho um caderno que eu vou escrevendo aqui nesse caderno as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus. Eu vou escrevendo coisas grandes e pequenas. E quando eu estou desanimado, eu pego esse caderno e vou lembrando, olha o que Deus fez por mim no mês passado. Olha o que Deus fez por mim no ano passado. Será que um Deus que fez isso por mim vai me abandonar agora? O problema é que a nossa mente ela é muito curta para a bênção e muito longa para a desgraça. A nossa memória é muito curta para coisas boas e é muito longa para coisas ruins. Se uma pessoa te faz um bem, você esquece rapidinho. Mas se uma pessoa te magoa, você leva até para o caixão. Você leva até o final da vida. O que Lamentações está dizendo é, eu quero trazer à memória, não coisas que vão me trazer dor, eu quero trazer à memória coisas que vão me dar esperança. Eu quero trazer à memória os momentos que Deus já cuidou de mim, os momentos que Deus já me amparou, os momentos que Deus... E se você tiver dificuldade com isso, escreva. Faça isso hoje, pegue um caderno e comece a escrever desde a sua infância. Tua mãe te contou uma vez que você ia sendo atropelado e Deus não permitiu. Escreva lá no caderno, olha, quando eu tinha 8 anos, eu ia sofrendo um acidente, e era para eu ter morrido ali, eu passei por uma cirurgia, e vai escrevendo na minha adolescência, na minha juventude, coisas pequenas. Deus me ajudou a encontrar uma chave que eu tinha perdido, eu precisava encontrar, e eu não encontrava simplesmente, mas quando eu orei, parecia que a chave apareceu na minha frente. Escreva isso. E quando você estiver desanimado, pegue esse caderno e comece a ler. Comece a trazer à memória coisas que te tragam esperança. O último texto dessa manhã, Filipenses capítulo 4, verso 6. É muito conhecido esse texto, mas é um texto de cura também. Filipenses capítulo 4, verso 6, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pela ações de graça. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte. Você quer ser grato a Deus, você quer não andar ansioso, seja grato. Seja grato. Seja grato. Nunca esqueça disso, seja grato. Agradeça a Deus, tenha atitude de gratidão por coisas pequenas. Não espere para agradecer só quando Deus te der uma cura. Agradeça a Deus por coisas todos os dias, mesmo que te pareçam pequenas. Olha que citação linda do livro Mensagem aos Jovens. A misericórdia de Deus nos cerca a cada momento, e seria proveitoso considerar como e de onde provém as bênçãos de todo dia. Essa citação para mim é linda. As bênçãos de todo dia, porque todo dia tem bênção. Às vezes a gente só quer agradecer pela bênção da vida. Eu fui curado, essa é a bênção da vida. Não. Agradeça pela bênção de todo dia. Que as preciosas bênçãos de Deus despertem as nossas gratidões. Não seja mal agradecido e indiferente. Não seja mal agradecido e indiferente. E quando você começa, como Filipenses diz aqui, quando você começa a apresentar a Deus as suas ações de graça, o verso 7 diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Quando é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai tomar conta da minha vida? Quando eu sou grato, gente. Quando eu apresento a Deus a minha gratidão. Olha essa citação. Nosso Pai Celestial mede e pesa cada prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Cristo nunca falhou a um crente em sua hora de combate. Você pode dizer que está difícil. Você pode dizer que não entende por que está passando por isso. Você pode dizer que está muito angustiado. O que você não pode dizer é que Cristo falhou. Cristo nunca falhou em uma hora de combate. E olha que coisa linda essa citação diz. É como se Deus tivesse uma balança em que ele mede e pesa cada ansiedade, cada dor antes que ela te atinja. E se atingiu você,
é porque Deus sabe que Ele, com você, pode enfrentar. Que Deus te abençoe. Que, como a Gabriela falou, que você tem um grupo de apoio, mas que Deus esteja nesse grupo de apoio. Que através da gratidão, que através de lançar sobre Deus a ansiedade, que através de recordar as bênçãos, que através de não trazer à memória coisas que vão te trazer dor, mas trazer à memória coisas que vão trazer esperança, que Deus cure você, que Deus restaure você. Claro, procure profissionais, procure médicos. Se ele te passar remédio, use um remédio para angústia, para depressão. Não tenha medo disso. Deus pode usar médicos, remédios, profissionais, mas conte com a ajuda e o cuidado de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, imagino que talvez essa mensagem tenha sido apenas para uma pessoa hoje, que está angustiada, porque não sabe mais onde encontrar forças para procurar um emprego, ou porque está sentindo a dor da solidão, depois de ter sofrido uma traição muito cruel, ou alguém que está sofrendo a dor da saudade porque alguém que ama morreu. E essa manhã a tua palavra se aproximou dessa pessoa para dizer assim: eu cuido de você, eu posso te amparar, eu posso te ajudar, eu posso te fortalecer. Procure outras pessoas para ajudar. Eu sei que nesse momento você precisa de ajuda, mas se você procurar alguém para ajudar, isso vai trazer esperança ao teu coração. A tua luz vai brilhar. Você está no escuro, mas esse escuro vai sair um pouco. Ou você pode lançar sobre mim tua ansiedade. Eu vou cuidar de você. Santo Deus, ajuda essa pessoa, cura essa pessoa, restaura essa pessoa. Que ela sinta a tua paz nesse momento, a paz que excede todo entendimento. Que ela possa sair agora com a cabeça erguida para mais uma vez procurar emprego, que ela possa sair do quarto que ela esteve há tantos dias, e as pessoas de casa se surpreendam e digam: olha, o que aconteceu? E ela possa dizer: Deus visitou o meu quarto, o escuro do meu quarto, ele trouxe luz para o escuro do meu quarto, e eu posso sair agora. Ainda não estou curado, ainda não estou bem, mas já posso ver luz e posso sair do quarto escuro que eu estava, porque o meu Deus me visitou. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Louvado seja Deus. Pastor